Senhor nosso Deus e Pai, no nome amado do Senhor Jesus Cristo, nos apresentamos diante de Ti, Senhor. Sempre temos feito desta maneira, Senhor, pedindo misericórdia antes de tudo, Senhor, pedindo graça, Senhor, pedindo perdão para os nossos pecados, Senhor, pedindo as Tuas bênçãos para que possamos dar conta, Senhor, de seguir em frente nesse tempo de lutas, dificuldades, Senhor, tantos sofrimentos, Senhor, tantos apelos, Senhor, tantas doenças, Senhor, mas sabemos que o Senhor tem estado conosco, sabemos que o Senhor chega exatamente na hora que Abraão está descendo o cutelo, Senhor. Então o Senhor não deixa, Senhor, que o cutelo caia sobre Abraão, sobre Isaque, Senhor. Da mesma forma, sabemos que no último minuto, no último segundo, o Senhor chega com o Teu socorro para as nossas vidas, Senhor. Ajude-nos, Senhor, continua nos ajudando, Senhor. As pessoas que aqui estão, Senhor, que vieram com o coração sincero, Senhor, querendo algo da Tua parte, Senhor. Já temos sido nos abençoados com estes hinos cantados, Senhor, com os instrumentos tocados, Senhor. Agora, Senhor, leve ao coração dos Teus filhos aqui presentes, Senhor, ou aqueles que eventualmente estejam aí pela internet, Senhor. Leve, Senhor, a Tua palavra segundo a Tua medida, Senhor, na Tua interpretação, Senhor. O Senhor sabe que não sou capaz, não tenho condição nenhuma, Senhor, e eu tenho reconhecido isso, Senhor, aos Teus pés, Senhor, pedindo misericórdia. Então abençoa-nos nesta noite, continua nos abençoando, e cada grupo que esteja reunido no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor, amém. Boa noite, irmãos, em nome de Jesus. A irmã Débora, seja bem-vinda. Ela, tá vendo? Isso não é a irmã Débora, é a irmã Rebeca. As coisas são gostosas, né? Porque quebra um pouco da... não da cerimônia, mas do clima assim, né? Bom, né? O irmão Bruno, às vezes acontecia isso com ele. Bem-vindos, irmãos, né? Aqui estão presentes, irmã Rebeca. Ó, eu acertei, viu, irmã Rebeca? Irmã Cassinha está aí de novo. Irmã Marcinha, irmão Enzinho, cada um dos que estão presentes. Hoje a irmã Tia Regis não vai comunicar audiência pela internet. Que coisa, hein? Porque ela está presente aqui. Um dia todo especial que nós temos estado aqui com eles. Na verdade, hein? Ó, que coisa, até escondidinha atrás da irmã Cassinha, irmã Ângela, e eu, me perdoe, eu acabei me esquecendo da irmã Ângela, né? Mas... de todos os modos, seja bem-vinda e sejam bem-vindos todos que estão aqui presentes. Nós estamos certamente aqui no ar, não é? Com Rádio Princípios, os vídeos também, que aí está a transmissão em vídeo. Que Deus possa abençoar esse trabalho, essa transmissão. E aqueles que estejam aí do outro lado das câmeras, que nós cremos que não estão num espírito diferente do que nós estamos aqui, não é? Estamos desejosos de encontrar a misericórdia de Deus. Como diz o irmão Brano, nós viemos a um lugar como este, principalmente para sermos corrigidos, não é? Cortados às vezes nas nossas carnes, mas também consolados e confortados. Como é bom, Oséias capítulo 6, versículo 1, né? Como é bom. Ele disse, eu faço a ferida, mas eu passo o óleo curador, né? Ele machuca às vezes a gente, ele quebra os pés da ovelhinha, aquela história que o irmão Brana conta. Às vezes o pastor tem que quebrar a perninha da ovelhinha, porque ela está muito fujona, está muito rebeldezinha, e ele tem que permitir coisas, né? E depois ele explica, não é porque eu queria mal dela, não é porque eu queria qualquer coisa ruim dela, é porque eu precisei salvar a vida dela, não é?
Então, Ele às vezes permite coisas nas nossas vidas. Não raramente isso acontece mesmo, né? Nós não entendemos, não compreendemos, às vezes até ficamos em situação difícil, mas logo vem alguém, às vezes uma pregação, às vezes um hino, ou algo assim, e Deus nos mostra, não é? Que esta perninha quebrada, essa dor que está sendo passada, não é? Ela tem um propósito de Deus. E não raro é um propósito que, no primeiro momento, faz a ferida, no segundo momento, ele passa o óleo curador. E como solda, né? Como fica bom. Nós estamos aí em sequência com a Rádio Princípios, e eu quero, irmãos, hoje nós vamos dar sequência nas nossas reflexões. Hoje nós vamos refletir sobre a segunda parte do tema da semana passada, mas eu quero antes deixar um testemunho rápido aqui. Os irmãos me perdoem, o tempo mudando, pigarro e tosse, mas nós vamos tossindo ao mesmo tempo, limpando a garganta, mas falando a palavra de Deus. Eu quero deixar um pequeno testemunho, porque ontem eu acabei ficando emocionado, e não sou eu, irmã Naná e outros também em casa, mas não foi por causa dos anos completados, né? Porque, na verdade, foi um presente interessante que eu recebi ontem, né? Ao lado de algumas coisas gostosas, importantes, né? Que acabamos recebendo, mas teve um presente especial, não é? Pode ser até que ele esteja aí, não sei. Irmão Regis, que coisa. Agora o nosso irmão do Pernambuco tem nome. Agora não é irmão do Pernambuco mais, nem da Paraíba, nem de João Pessoa. Mas os irmãos se lembram, sábado passado, né? Tinha um irmão do Piauí assistindo, e eu pensei, meu Deus, será que o que temos orado aí ao longo de alguns anos, ou principalmente eu, especialmente eu, né, pode acontecer, né? Porque tem um irmão do Piauí aí do outro lado das câmeras, que tem a ver com aquele hino que os irmãos já me ouviram falar, e alguns já sabem. Anos atrás, coisa de 10 anos atrás, num desses encontros, um rapaz canta um hino muito gostoso, muito inspirado, um instrumento só, um violão, e eu gravava, naquele tempo eu gravava ao vivo, mas assim, a gravaçãozinha bem sofrível, bem difícil, né? E eu gravei aquela, como outros cânticos, né? Eu tinha gravado no meu computador, mas essa música, esse hino, foi uma coisa muito especial, né? Falei com ele hoje ou ontem. Ontem, eu acho, ao telefone. E aquela gravação ficou lá no computador, não muito boa, realmente, eu diria que bem ruinzinha, não é? Mas sempre que ouvíamos, por uma razão ou por outra, então aquilo nos sensibilizava, e eu, por razões que eu não sei explicar, não posso explicar, não é? Eu dizia, senhor, esse moço, esse rapaz, o senhor sabe, eu falei isso com ele ontem, esse moço que eu não sei quem, não sei o nome, não sei de onde, não sei onde está, nem sei se está, né, aonde está, o senhor sabe, o senhor pode curar câncer, o senhor ressuscita a morte, o senhor faz tanta coisa de urgência, o senhor sabe, esse meu pedido não é um pedido de urgência, não tem uma coisa de urgência, mas se o senhor puder, o senhor podia fazer uma coisa, ajuda eu a achar esse rapaz aí, onde ele estiver por aí afora. Eu queria ouvir, saber se ele tem mais hinos, se ele tem mais coisas como essa, né? Letras como essa, e eu queria poder ouvir mais, né? E isso, falando com muita liberdade com o nosso Deus. Abrindo um parênteses, a sogra do irmão Brana, que coisa linda, me lembrei agora, acho que é ela mesmo. A sogra do irmão Brana, lá atrás, ela teve, geladeira queimou dela, mas ela não tinha dinheiro para arrumar outra. E ela simplesmente dizia, senhor, minha geladeira está estragada. O que eu faço? Eu não tenho dinheiro para arrumar. O senhor não podia arrumar minha geladeira? Dar um jeito de arrumar minha geladeira? Se o senhor puder, por favor. Mas assim, oração dessa forma. Isto é glorioso, né? Não é? E eu não sei, um tempo depois, lá, algumas horas depois, a geladeira estava funcionando. Coisa mais linda, louvado seja Deus. Não só a geladeira, acho que micro-ondas, um outro eletrodoméstico que ela precisava. Falou, senhor, de novo, estragou aqui eu não posso. O senhor sabe, eu não tenho condição. Se o senhor puder, se o senhor quiser, o senhor pode. O senhor podia arrumar
e o aparelho dela, não sei se foi micro-ondas ou um outro equipamento lá, voltou a funcionar. Então eu falei com Deus de William Brandon, falei para ele, se eu pudesse, conta esse moço aí, acha ele está no canto, né? Isso, de vez em quando eu via assim, eu orava assim, pedia isso também, mas depois esqueci, os anos passados, esqueci porque não dava para estar pensando, né? E agora, com a Rádio Princípios, rodando aí de quanto tempo é a Rádio Princípios? Um ano? Daí para menos um pouco, né? Com a Rádio Princípios, a gente buscando arquivos, hinos inspirados, edificantes, para poder rodar lá, não é? E eu peguei hinos aqui, hinos acolá, e todos os arquivos que tinha, e mexendo no computador, aqueles arquivos antigos lá de Goiânia também, tempo do pastor Xisto, né? Que coisa linda, nós vamos ainda fazer rodar mais hinos do pastor Xisto aí. Aí vem de novo o arquivozinho lá do irmão do Pernambuco. Quem que é esse irmão? Ninguém sabe. Bem, e depois de toda essa história, e orando, Senhor, cadê esse moço? Acha esse moço para nós. Quem sabe ele tem mais hinos gostosos como este, né? E para resumir a história, irmão, sábado passado, Deus respondeu, né? Porque o irmão do Piauí estava aí, e eu lembrei, não teve nada a ver com o irmão do Piauí, nada a ver. Mas quando eu vi que tinha alguém do Nordeste aí, os irmãos estavam aqui, se lembram disso? Quem estava na internet deve ter ouvido também, né? Eu falei, quem sabe, repetimos essa história aí, quem sabe vocês acham aí, tem um irmão assim, que toca e tal. Mas não foi o irmão do Piauí que tinha a resposta, de repente receberam aí alguma coisa da Rúbia, da irmã Rúbia. Eu falei, mas onde? A coisa está tão perto, né? A gente não sabia. Não estava tão pertinho, mas não estava tão longe, né? Porque aí a Rúbia passa aí, o irmãozinho Rúbia passa aí inspiração dessa Elisa, viu? Essa Elisa, depois que chegou, essa Elisa está dando certo, viu? Deus abençoe, Elisa, viu? Aí chega essa notícia aí, né? Chega essa notícia que, não, eu sei o nome dele, eu sei quem que ele é. Eu acho que ela estava lá quando esse rapaz cantou, né? Uns 10 anos atrás, né? 8 anos atrás, né? Ela estava lá, vocês estavam lá, né? O irmão Nenzinho está aqui. Irmã Márcia? Irmã Regis também, né? Então. Resultado disso, que a partir daí descobriu um telefone no Nordeste, não sei na onde, a jornalista lá, a irmã Nanata, foi atrás. Resultado disso, numa hora dessa eu estava em casa ontem, aí chega ela com o telefone falando comigo. Escuta isso aqui. Quando tocou o telefone, começa aquela vozinha, se o irmão Regis estiver aí, ele vai entender-me, aquela vozinha meio fanhosinha, mas muito consagrada, cantando a capela, aquele mesmo hino de anos atrás, né? Ou eu simplesmente me desmanchei, né? Aí ele, ó. É esse barbinho aí, né? Pode ser até que ele esteja aí, eu não sei se ele vai estar... Porque ele foi para o Nordeste, do Nordeste foi não sei para onde, e hoje o irmão Regis com a mulher dele, uma filha ou um filho, não sei, estão em Campos Mourão, no Paraná. Achamos ele no Campos Mourão do Paraná. E ele está aí. Tem vozinha dele aí? Tem um pouquinho aí? Então deixa eu soltar aí, solta isso aí. Oh meu Deus, fantasma tem seu filho pequenino, me dê forças pra lutar, pois o velho acusador disse que sou só que na época ele devia ser um garoto, né? e no céu não posso usar. Deixa ele um pouquinho mais. Glória a Deus. Mas eu creio na palavra, na melhor revelação. Não há muralhas que impeçam a vitória de um cristão. A resposta ao inimigo. Resposta ao inimigo, né? Em silêncio
continuaríamos, né? Nós continuaríamos. Deus abençoe o irmão Regis. Ontem eu falei com ele com certa ousadia. Eu falei, irmão Regis, isso é uma inspiração. Não te conheço, não sabia seu nome, não sabia onde você estava, não sabia. Tipo, curava no norte, Deus falou que está no sul. Né? E não sabia quem. E aí eu falei com ele, olha, estou te falando isso aqui com inspiração, né? Não sei se esta coisa sobrenatural, porque eu falei com Deus há anos atrás, mais de uma vez, acha esse rapaz para mim aí, onde que ele estiver, para mim não, para nós, né? E o Senhor encontrou ele, achou e apresentou, falou, olha, eu não sei, pode ser que encerre-se nisto. Deus provou o sobrenatural, que Ele é um Deus que ressuscita mortos, mas é um Deus que acha, sabe, não é o irmão Regis não, Ele acha as mulas. Se lembram disso? As mulas do pai do Saul, do pai do Saul. Quem se lembra disso na Bíblia? As mulas estavam sumidas lá, e o rapaz estava procurando as mulas lá, e aí ele encontraram o profeta. Quem foi? Eliseu, eu acho. Eu estou um pouco... Samuel. Encontraram o profeta Samuel. Aí o Deus do profeta Samuel falou assim, eu sei o que você quer encontrar as mulas. Achou, falou, você pode dizer que as mulas já estão na estrada aí. E o Deus que ressuscita mortos, o Deus que acha mulas, ele falou, também acho meu filho Regis aí jogado, você não está querendo ele? Então eu falei para ele, pode ser isso só, irmão Regis, mas pode ser que Deus não queira parar só nessa história, né? Então Deus o abençoe, a sua família, né? E vamos ver o que possa acontecer. Mas eu fiquei emocionado, não só por ouvi-lo, por essas coisas consagradas que ele canta, né, com essa simplicidade. Ainda falei para ele, você não precisa de uma orquestra sinfônica para cantar não, garoto. Você não precisa de uma orquestra de câmara, você pode cantar igual você cantou no telefone ontem, a capela, né? Muito bom. Então esse é um pequeno testemunho, mas eu acho que ele é muito grande, né? Muito bom, muito gostoso. Vamos ler as Escrituras? Nós vamos continuar. Também hoje tivemos contato com o irmão Jacob, né? É Jacob com B ou sem B, será? Você não sabe? O irmão Jacob pode até estar aí também, irmão Jacó lá de Manaus. Que, aliás, é meio parente, né? Que coisa! Eu vi que o irmão Jacó, desse aplicativo que vocês estão usando aí na Rádio Princípios, os irmãos que estão aí por detrás da câmera, que estão usando esse aplicativo Bíblia aí, Inários, né? Que está no celular, que está aí no celular Android, por enquanto, depois vai ter no Apple, aí, no iPhone. Esse irmão Jacob é lá de Manaus, olha que coisa. Acharam o irmão Regis, foi encontrado ontem no sul. Hoje o irmão Jacob lá em Manaus, no norte, faz contato conosco, a gente com ele, e já está aí essa integração. Não posso explicar isso não é natural, né? Isso é uma coisa de Deus e que está se esparramando aí de alguma forma, né? E vamos ver o que Deus quer, onde tudo vai, né? Então, que Deus possa abençoar. E eu disse e repito, o irmão Jacob, eu não lembro bem, eu sei que tem uma ligação, a mulher de a namorada, alguma coisa assim, do irmão Regis, lá embaixo, eles são parentes, eu não sei como, né? Então, isso não é muito comum, não. Vamos ler as Escrituras, irmãos? Vocês conseguiram, vocês têm Escrituras aí, não? Que coisa, ó. Pode ir pôr na tela inteira, irmãos, vamos começar, 2 Crônicas, vamos ver o 2 Crônicas 22, do 1 ao 4, do 10 ao 12, dá para, isso aí. Então vamos lá, os irmãos que estão na internet podem acompanhar com a gente, esse tema nosso, a semente real escondida na casa de Deus, segunda parte hoje, não é? Então os habitantes de Jerusalém fizeram reinar em seu lugar de Jorão, né? Acasias, seu filho mais moço, porque a tropa que viera com os árabes ao arraial tinha matado todos os mais velhos. Assim reinou Acasias, filho de Jorão, rei de Judá. Tinha 42 anos quando começou a reinar, e reinou 1 ano em Jerusalém. E o nome de sua mãe era Atalia, filha de Onri. Ele também andou nos caminhos, o Acasias, nos caminhos da casa de Acabe, porque sua mãe era sua conselheira.
sua conselheira, para proceder impiamente, a mãe dele, né? E fez o que era mal aos olhos do Senhor, como fez a casa de Acabe, porque eles eram seus conselheiros, depois da morte de seu pai, para a sua perdição. Agora o versículo 10. Atalia manda matar a família real, mas Joás fica escondido na casa de Deus. Que coisa, né? Vendo Atalia, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a estirpe real da casa de Judá. Mas Jeozabeate, tem umas traduções diferentes, filha do rei, que é o Jorão, tomou Joás, o pequenininho, bebezinho, tinha acabado de nascer, filho de Acasias, e o furtou dentre os filhos do rei, que estavam para ser mortos, e o pôs com sua ama na câmara dos leitos, lá dentro do templo, lá escondeu a semente real, lá na casa de Deus. Assim Jeozabeate, filha do rei Jorão, mulher do sacerdote Joiada, e irmã de Acasia, o escondeu de Atalia. Atalia era a vovó do menininho, viu? Atalia, de modo que ela não o matou, e esteve com eles. Olha quanto tempo que o menininho ficou escondido na casa de Deus. 6 anos escondido na casa de Deus. Enquanto isso, Atalia ia mandando ver lá fora, reinando. Atalia reinou sobre a terra. Agora, segundo Crônicas 23, do 1 ao 3 e o 11. Ora, no 7º ano, o menininho ficou escondido lá. Joiada, que era o sacerdote, cobrando ânimo, tomou consigo em aliança os capitães de Sem, Azarias, filho de Jorão, Ismael, filho de Joanã, Azarias, filho de Obed, Maceias, filho de Adaías, Elisafaté, filho de Zicri. Esse grupo, com o sacerdote Joiada, percorreram a Judá, ajuntando os levitas de todas as cidades de Judá, e os chefes das casas paternas de Israel, e vieram para Jerusalém. Aí o versículo 3. E toda aquela congregação fez aliança com o rei na casa de Deus. Mas que rei é esse? Menininho de 7 anos. Ele estava com 7 anos. E Joiada lhes disse: eis que reinará o filho do rei, como o Senhor falou a respeito dos filhos de Davi. 11. Então tiraram para fora o filho do rei, o Joás, e pondo-lhe a coroa e o testemunho, o fizeram rei. E Joiada e seus filhos o ungiram e disseram: viva o rei, viva o pequeno rei. Que coisa. Pode pular Hebreus e vai para Marcos. Marcos 10, 15, se tiver aí. Hoje nós estamos acrescentando esse, porque esse rei que entrou para reinar, que ficou escondido na casa de Deus, era um menininho, era uma criança, um bebê. E sobre crianças, nós temos essa escritura aí, olha. Marcos 10, 15. A fé de uma criança. Em verdade vos digo que qualquer um, viu? Você, qualquer um que não receber o reino de Deus, como o que, meus irmãos? Como uma criança, de maneira nenhuma, eu garanto, de maneira nenhuma entrará nesse reino. Que coisa, hein? Tá bom. Deus possa nos abençoar com esta leitura. Os irmãos podem se sentar. E eu tenho aqui, inclusive, irmãos, o capítulo 24, segundo Crônicas, só o versículo 1 que fala isso. Tinha Joás 7 anos de idade quando começou a reinar. Grande rei. E 40 anos reinou em Jerusalém. E era o nome da sua mãe, tal. E fez Joás o que era reto aos olhos do Senhor, todos os dias do sacerdote Joiada, né, cuja mulher furtou ele lá da onde ele tinha nascido lá, o pai dele era Acasias, para esconder o bebezinho dentro do templo, esconder a semente real na casa de Deus, que é o nosso tema começado
sábado passado, que é um tema que se situa onde? Dentro da matemática de Deus. Por quê? Porque nós estamos ainda no coração das 70 semanas de Daniel. Eu tenho que lembrar isso, irmãos, para que as pessoas compreendam. Por que o senhor está falando disso? Matemática de Deus, 70 semanas de Daniel. Quem se lembra o que nós dissemos sábado passado? Antes de nós completarmos, de entrarmos propriamente nas 70 semanas de Daniel, nós queríamos mostrar a questão das 7 gerações, das 7 eras ao longo da Bíblia. Se lembram disso? As 70 semanas de Daniel, ela começa num desses períodos dos 7 de Deus, das 7 eras, 7 estágios, 7 gerações, não importa, não é? Nós estamos rodeando as 70 semanas de Daniel, não é? Para que a gente possa, então, depois chegar nela, mas mostrando para os irmãos, né, a riqueza incomensurável, que não se mede, dessa fonte de água viva, que é a palavra de Deus, né? Como os pontos e as pontas se unem, se integram, se entrelaçam, né? Porque quando você tem um espírito de profecia, e aqui está um pequeno povo, do outro lado da câmara também, eu creio que haja um pequeno povo que crê no espírito de profecia, que crê num profeta que Deus enviou para o século 20, e é por isso, não é sabedoria minha, não é conhecimento nosso, não é coisa de homens. Deus abençoe o irmão André, que chegou aí, eu não tinha visto. Nós somos pessoas que temos crido, recebido e crido no profeta previsto na Bíblia. Não é um mais um dessas religiões, não. É um profeta prometido na Bíblia. Malaquias capítulo 4, versículo 5, não é? Os irmãos sabem, Deus promete que enviaria, nesse tempo em que nós estamos vivendo, um profeta dele, para que pudesse restaurar o evangelho verdadeiro de volta à palavra original. Esse evangelho que está aí transtornado, perturbado, pervertido, e tudo que nós sabemos aí das notícias e dos acontecimentos dessas igrejas. Então Deus disse: eu envio um profeta para restaurar a minha palavra, não é? Por quê? Por causa de Amós 3:7 ou 7:3, agora me faltou. Deus nunca faz coisa alguma sem antes revelá-la aos seus servos, os profetas, não é? E quem crê nos profetas de Deus, do Velho Testamento, e nos profetas do Novo Testamento, Paulo foi profeta do Novo Testamento, tem vários no Novo Testamento. Quem crê nos profetas, prosperam espiritualmente. Não está escrito isso, né? Olha, irmãos, é dentro desse contexto que nós estamos rodeando as 7 eras ao longo da Bíblia, é que no momento das 7 eras ao longo da Bíblia, nós vamos chegar na era de Joás. A era de Joás, que é a mesma era de Atalia, que queria matar, que matou os outros filhos, que é a mesma era de Acabe, de Jezabel, de Elias, de Eliseu, e até uma parte do profeta Jonas, tudo ali. Essa mesma era uma 7ª era. Os irmãos se lembram, no sábado passado, nós fizemos uma passagem lá na geração de Caim e a geração de Adão, né? 7 eras lá, viemos de Adão até Enoque, viemos da serpente até Lameque, falamos a 7ª era lá, onde tudo chegou. E depois fizemos uma próxima referência, só pegando um resgate, né? Nós fomos então de Abraão, nós mostramos aonde? As gerações ali no Mateus 1,17, né? De 14 em 14 gerações, de Abraão, se lembram disso? De Abraão até Davi, 14 gerações, não é? A Bíblia foi mostrando isso. Nós somos de Abraão até Arão, 7 gerações. Arão é o pai de Moisés, com Jocobede. Depois ali de Moisés até Davi, mais 7. Depois de Davi, começando com Salomão, vai até o cativeiro, são mais 14 gerações, de 7. Depois do fim do cativeiro até Jesus, mais 14. É só conferir, está aí em Mateus 1,17. E nós estamos percorrendo
fazendo um verdadeiro passeio. Vocês gostam desse passeio? Isso é turismo, isso é turismo. Aqui tem bons turistas, né? Um passeio pelas Escrituras, para que a gente possa vê-la, né? Vê-la lá dentro dela, lá no coração dela, mas enxergá-la do alto, enxergá-la no seu todo, no seu conjunto, né? Quando você vê uma coisa bem pertinho aqui, você enxerga aqui pouquinho, mas quando Deus te eleva e te puxa mais para cima, assim, e você olha lá embaixo, você enxerga aquela imagem completa, né? E é isso que nós estamos fazendo, porque é nesse meio a gente faz a nossa parada na sétima era, envolvendo essa semente real, esse Joás, que foi escondido na casa de Deus, não é? Mas nós já vimos isso na sétima era de Moisés, lembram? Falamos semana passada sobre como Deus escondeu a semente real dela, o Moisésinho, vocês viram como, né? Nas barbas do faraó, né? Põe lá na cara dele, aquela coisa toda, maravilhoso tudo isso, né? Como é que Deus esconde a semente dele? O que ele faz para esconder e proteger? Porque quando esconde é para proteger, né? Sabe, irmãos, eu estava pensando uma coisa, estou lembrando, irmão Brana, por que nós ficamos dando esses passeios pelo Velho Testamento? Sabem por quê? Porque o profeta de Deus fala isso. E ele diz isso, eu amo o Velho Testamento. Ele ficou tempos e tempos em Gênesis, e os irmãos sabem, né? E ele fala, porque eu sou um tipologista. Ele diz isso, como eu não sou estudado, como eu não tenho teologia, eu não sei pregar do jeito que os pregadores aí pregam, então Deus me dá os tipos bíblicos, para a partir desses tipos, que são sombras, eu chegar no original, não é? Então, o Velho Testamento, presta atenção nisso, hein? Presta atenção nisso. Qualquer um de nós sabe, Paulo fala em suas cartas, que a velha aliança, o Velho Testamento, é uma sombra do original que viria no Novo Testamento. Todo o Velho Testamento fala, de um jeito ou de outro, do Messias, de Jesus. Cada profeta, cada história dos reis, tudo ali apontava, eram sombras, tipos, para chegar na nova aliança, cujo destaque não pode ser outro, não poderia ser outro. O Filho de Deus, o nosso Salvador. O Deus vivo, o Emanuel, o Deus conosco, né? Olha, não é difícil afirmar, depois que o profeta mostra, ensina, que ninguém, por isso eu estou aqui tentando identificar, porque o profeta fala disso, identificar as eras da igreja no Velho Testamento. Por quê? Porque nos interessa para a gente chegar nas nossas eras aqui, nas 7 eras do Novo Testamento. De Éfeso até Laodiceia, que são as igrejas da Ásia Menor, que representam as igrejas, não é? Que representam as igrejas depois de Jesus. Então, e tudo isso que nós estamos vendo aqui, as 7 eras que o irmão Brana ensinou e falou para nós, tudo isso diz ele próprio. Você pode encontrar isso em alguns pontos, de alguma maneira, lá no Velho Testamento, né? E é muito bom. Por quê? Você descobre uma coisa, irmãos. Isso é maravilhoso para nós, mas é terrível para aqueles que não podem perceber isso. Você não pode chegar com clareza necessária, ninguém consegue chegar com clareza necessária e entender a nova aliança, o Novo Testamento, se não entrar pela porta certa, que é o Velho Testamento. Isso é terrível, isso que eu estou falando, é uma coisa difícil. Você não compreende adequadamente o Novo Testamento se você entrar diretamente nele. Aquelas pessoas que pegam, e aí são coisas maravilhosas, os evangelhos, é o fim das coisas, né? É o fim de tudo. Mas se a pessoa entra, se os biblistas entram, se os estudiosos entram diretamente nos evangelhos, diretamente nas cartas paulinas, diretamente em Tiago, tal, ele vai encontrar muita coisa bonita, muita coisa boa, que vai ensinar muita coisa, porque de todos os modos é a Bíblia, é a palavra de Deus. Mas ele vai deixar outro tanto
tanto de coisas que ele não vai poder enxergar se ele não for lá na porta de entrada nessa casa da Bíblia, que é a velha aliança, que são os tipos e os desenhos típicos do Velho Testamento. Aí você entende. Aí você entende. Tem que começar pelo velho. Agora as igrejas, eu não falo isso por mal, irmãos. As igrejas, as religiões, do tanto que eles fogem do Apocalipse, porque eles não sabem nada o que está lá, cada um fala uma coisa, cada um fala do jeito, eles também fogem do Velho Testamento. Citam, é claro, passagens lindas de Isaías, de Jeremias, né? Claro que citam tal, mas eles não conseguem ter uma visão globalizada, uma coisa do alto que você enxerga Deus ali dentro daquilo ali. Eles não conseguem, por quê? Porque eles não entram pela porta da sala, que é o Velho Testamento. Você sair na cozinha e depois chegar no quarto da casa de Deus para ter intimidade com Deus. Tem que entrar pelo Velho Testamento. Olha que coisa terrível. A visão natural das pessoas, na nossa concepção natural, ali tem uma sombra, está vendo a sombra? Está lá. Na concepção natural das pessoas, você parte do original. Minha mão lá, tem uma sombra aqui, não dá para ver bem. Você parte do original para você chegar na sombra. Aí eu vou chegando na parede, aí meus dedos vão estar lá. Não é assim que é? Essa é a visão natural. Isso é uma coisa física, lei físico-natural. Mas Deus que se revela, mas que se esconde em simplicidade. Deus que prega um evangelho que é praticamente, que é loucura, que é diferente, que é do contra. Deus que ensina, o que nós pregamos um tempo desse atrás? Que ensina pelo contraste, lembram? Da fraqueza é o Deus que tira força, da pobreza é um Deus que faz riqueza, aqueles que querem subir diz que tem que descer. É do contra, Deus é do contra. Esse Deus que é do contra, ele não vai do original para a sombra, como todos nós vamos pelas leis naturais. Ele vai da sombra do Velho Testamento por original no Novo Testamento. Aí você enxerga com absoluta perfeição o Senhor Jesus Cristo. E a palavra viva. Isto é profeta, isto é crer em profeta, é receber o espírito profético. Vocês entendem isso, irmãos? Você sabe que isso não está jogando por aí afora, não. Isso não está solto aí nas igrejas, não. Não tem fórmulas. Você tem que começar de lá. Já viram o profeta de Deus pregar? Eu tenho aqui, acho que eu tenho, deixa eu ver. Está aqui, olha que belezinha. Aqui, ó. Adoção, primeira parte. Quem já leu essa mensagem? Ah, mas o que tem nas letras menores aqui, a parte de adoção, primeira parte? Hein? Confronto de Efésios, com quem? Com Josué. Então o profeta de Deus vem e fala, o livro de Josué é o Efésios do Velho Testamento. Olha, você não pode compreender adequadamente Efésios se você não passar por Josué. Sabiam disso? E o que mais? Quem sabe aonde nós encontramos o Apocalipse do Novo Testamento no Velho Testamento? A porta de Apocalipse está no Novo, mas se eu estou dizendo que a porta de entrada para se compreender com clareza a palavra de Deus tem que ser pela sombra, então lá no Velho Testamento tem que ter um Apocalipse. Não diria que não Isaías, mas Daniel e Ezequiel, o profeta fala. Se você pegar o livro de Daniel e Ezequiel, você quase que o veste no livro de Apocalipse. O irmão Bruno mostra isso. Inclusive eu diria os 4 evangelhos. Primeiro capítulo agora me faltou de Ezequiel, se eu não me engano, né? Os 4 animais, se lembram? Que são os 4 evangelhos, né? O leão, o boi, a águia, o homem, tudo isso você vai aprender isso de onde? Está lá em Daniel, está lá em Ezequiel. Perceberam isso? Aí de lá você consegue ver as portas dos evangelhos abertas, e mais do que isso, ver Apocalipse aberto. Eu estou tentando mostrar para os irmãos, por que eu estou antes, por que eu estou fazendo esse rodeio? Para chegar nas 70 semanas, eu estou buscando os tipos
que o profeta ensina, que as mensagens ensinam, para a gente poder enxergar aquela coisa na maneira de Deus, não é? Na maneira de Deus, da sombra para o original, não do original para a sombra, porque esse é o que todo mundo faz, do original para a sombra, mas o modelo de Deus é o contra, é da sombra do Velho Testamento para o original do Novo Testamento. Vocês estão entendendo isso? Amém. Esses rodeios. Então a gente já sabe, por exemplo, que pode ser que a gente realmente não chegue em Joás hoje ainda. Por quê? Por quê? Porque eu preciso que os irmãos compreendam a razão de ser esse tipo de reflexão. Não teria muita razão de ser, né? Essa maneira que Deus tem para se esconder, mas para se revelar na simplicidade da palavra dele. Né? É muito pouca gente que pode compreender, mas aqueles que compreendem, quando isso entra na nossa alma, então aí vem um coração batendo forte, forte, forte. É muito diferente de você assistir aí uma pregação bonita, não sei o que aí, mas fria, sem vida, sem nada, né? Eu não estou dizendo que a minha não seja assim, eu estou dizendo que a minha não é minha, porque eu estou aqui com base no assim diz o Senhor, né? É os ensinamentos do profeta de Deus. Esta ideia, irmãos, nós falamos dos 7, né? Das 7 eras. Quando eles estavam cantando o hino de Abraão aqui, falei, meu Deus, que coisa. Me lembrei de uma coisa bem. Sabiam disso? Sabiam que Abraão, por falar em tipos, Abraão, desde que ele saiu de Ur dos Caldeus, com a sarinha dele, ele saiu de Ur dos Caldeus, capítulo 12 de Gênesis, até que ele chega em Hebron, capítulo 23 de Gênesis, quando Sara falece, morre. Essa carreira de Abraão, Deus, Sara, a igreja. Sabiam que Abraão representa Deus? Lembra no capítulo 24 de Gênesis? Abraão simboliza o próprio Deus. Esse que vocês viram aí nesse cântico maravilhoso. Deus e a mulher Sara, que representa a igreja, não é? Desde Ur dos Caldeus, capítulo 12 de Hebreus, até o Hebron, onde encerra, porque Sara é morta ali. Sabe quantas viagens que eles fizeram? Que eles mudaram? 14 vezes. Está na Bíblia. 2 vezes 7. 14 vezes. Estão vendo? 7. Deus com a sua igrejinha fala, a coluna de fogo fala no deserto, vira para cá, minha igreja. Deus em cima, a igreja embaixo. Vira para cá, ela vira para lá. Muda de lugar, eles mudam. Muda para outro lugar, muda. Agora vocês param um pouco aí. A hora parava 1 mês, 2 meses, outra hora, vocês sabem disso. Outra hora eles mudavam. Deus com a sua igrejinha, a Bíblia vem, o profeta de Deus mostra essas coisas. Então Deus, Abraão com Sara. Será que é por acaso, irmã tia Harris? Não, foi por acaso que eles mudaram 7 vezes de lugar. 14 vezes. Não é por acaso. Não é por acaso. Isso está absolutamente batendo com Mateus 1,17. Aquela ideia das gerações. 14, 14, 14. E é claro, 14 é múltiplo de 7, né? 2 vezes 7. Vocês estão entendendo isso? Dentro desse contexto, irmãos, vocês estão percebendo que Deus trabalha com a ideia de esconder? A ideia é essa, escondido. Deus quer esconder a semente dele. O povo de Deus é um povo escondido. Esconde-o para preservar o povo dele, para preservar a semente dele. Essa ideia de esconderijo, de Deus escondendo a semente dele, de Gênesis e Apocalipse, especialmente nas 7ª eras, porque são as eras mais difíceis, mais do que nunca a 7ª era. A era lá de Lameque com Enoque, você sabe, dilúvio, e vem vindo. Depois de Moisés, aquele caos, aquela situação, era o 7º período, 7ª geração. Né? Nesse período, como nunca, na 7ª era, Deus tem que ter uma forma, tem que haver uma torre forte de Deus para esconder a semente real dele. Porque se ele não esconder nessa torre forte, essa semente simplesmente se desvia, vai por aí, eu quero ver novela, eu quero ver isso, eu quero ir para Olimpíadas, eu quero ir para não sei o quê, eu quero não sei para onde, eu quero não sei o quê. É isso que está aí com as filhas e filhos dos chamados religiosos das igrejas por aí. Eles mal dão conta de esperar o culto, entre aspas, terminar, para ir correndo ver a programação do dia. Ou na televisão, ou na praça, ou no clube, ou no esportes. É isso que os atrai, não é?
Mas Deus tem provido uma maneira para que, especialmente nas 7ª eras de dificuldade extrema, nenhuma era como essa que nós estamos na 7ª nossa agora, de Laodiceia, não tem nenhuma era mais difícil, mais complicada, mais tormentosa, mais terrível do que essa que nós estamos vivendo. Por quê? Porque o diabo, feito Atalia, feito essas outras situações lá atrás, ele vem para destruir a semente real de Deus. Se não puder destruir a fé, destruir o corpo, destruir o físico, destruir, matar, roubar, destruir, é o que ele vem fazer, especialmente nas 7ª eras, matar, roubar e destruir. Mas quando Deus manda, quando tem esse tipo de demônios nessas 7ª eras, Deus manda os seus profetas. Se ele mata, rouba e destrói, o profeta ressuscita da vida e reconstrói. Vocês entendem isso? É o que nós estamos. São pessoas arrebentadas, machucadas, feridas pelos casos da vida, pelos problemas da vida, pelo dia a dia, hora financeira, hora doença, marido, mulher, essa coisa errada toda que nos rodeia, matando, roubando e destruir, é o papel dele aqui, na 7ª era. Mas Deus vem ressuscitando, devolvendo, restituindo e reconstruindo o povo dele. Que coisa. Mas que jeito que Deus reconstrói e devolve o povo dele? Que maneira que ele faz isso? Escondendo eles em lugarzinhos como esse. Vejam vocês lá na era de Moisés ainda. Último capítulo de Gênesis, capítulo 50. Último versículo de Gênesis. Como nós podíamos falar sobre isso? Ali se vai José. José morre. José sabia que ia morrer e viu e chamou o povo dele. Já lembram disso? José. Termina Gênesis com a morte do profeta José. Se lembram o que ele falou? Depois vocês leem em casa. Ele falou: eu estou morrendo, mas eu quero que vocês prometam uma coisa para mim. O quê? Vocês pegam os meus ossos, põe num caixote aí, põe num lugar qualquer, põe aí, e vocês não joguem eles no Rio Nilo, não. Põe eles aí num lugar qualquer. Por quê? Deus, isso era profeta, José falando, porque Deus vos visitará, e quando Ele vos visitar, Ele vai tirar vocês daqui. Olha a profecia, o último versículo de Gênesis. Ele vai tirar vocês daqui, dessa 7ª era horrorosa, do tempo já que estava entrando para o tempo de Arão, Jocobede, que é o tempo que viria Moisés. Deus vai vos visitar ele não falou assim, mas era isso, com um libertador, com uma semente real. É como se ele dissesse que vai ser escondida lá por 3 meses, que vai ser escondida na casa do faraó, e ele vai levar vocês para a terra prometida, para o descanso eterno. Agora tem uma coisa, quando ele vos visitar, olha, sabe uma coisa? Pega esses ossos meus e levem para a Palestina, porque o arrebatamento, a ressurreição só vai se dar para quem estiver na Palestina, que é o símbolo do Espírito Santo, que é o descanso de Deus. Ou você está dentro da Palestina espiritual, está com o Espírito dentro de você, ou não tem que pensar em arrebatamento. Nosso pastor pregou isso já umas 2 vezes aí, terça-feira, outros dias atrás. Vocês sabem disso. Mas aonde eu quero chegar, irmãos? Aquele povo, quando ele morreu, tal, balsamou, jogou tal, e pegaram aquele caixãozinho dele ali, o profeta de Deus fala isso, puseram lá num lugar qualquer lá, deixaram lá. Agora isso foi bem antes de Moisés nascer, ainda o povo estava lá naquela fase de transição, do faraó que conheceu José, do outro que não conheceu, que vai aparecer no comecinho de Êxodo, né? Com Moisés. Mas olha o que o profeta fala. Aquilo ficava ali, aquele caixotinho de ossos. Depois de alguns anos, né? Aquilo já derrete o corpo, mas os ossos estavam lá. Então passavam pessoas para lá e para cá, andavam, e egípcios para lá e para cá, generais, e passavam os cortejos, passavam por ali, para aquela região toda onde estava lá. Você acha que aquilo chamou a atenção deles? Caixãozinho de osso, passava perto do cemitério, que coisa, hein? Chama a atenção, ficar empolgado aqui, porque tem um caixotinho com osso aqui. Isso é uma questão até de lógica, né?
até de lógica. Ninguém chamava atenção, não chamava atenção de ninguém. Aquilo estava escondido dos egípcios. Estava escondido dos egípcios, mas não estava escondido dos hebreus, filhos de Deus, que quando passavam ali, diz o profeta de Deus, via aquele caixotinho ali, ele diz, enquanto nós estivermos vendo esse caixotinho, que tem os ossos do profeta José, nós estamos com promessa de Deus profética, que nós vamos sair daqui, desse Egito terrível, dessa situação que nós estamos vivendo, e vamos para a terra prometida. E eles passavam lá e viam, os egípcios não viam, porque continuava escondida. Agora aqui é uma semente real nos ossos de José. E eu já dizia isso aqui em outros tempos. É dentro do osso que tem aquilo que a voz corriqueira chama de tutano, que é a coisa da vida. Me sumiu a palavra agora. Hein? A medula, exato. Obrigado, irmãozinho. A célula sanguínea nossa é produzida, sabe aonde? Aqui nesses ossos maiores, da coxa, o fêmur, da bacia. Aquela célula que joga o sangue, a célula mãe do sangue é produzida dentro dos ossos. Olha que coisa maravilhosa. Dentro dos ossos de José havia o símbolo de que havia vida para aqueles hebreus. Mas estava escondido dos egípcios, escondido dos religiosos egípcios, escondido das coisas egípcias, daquela religião egípcia, daquele povão todo, mas estava aos olhos dos hebreuzinhos de Deus, que sabiam o que estava acontecendo. Como está escondido dos religiosos da sétima era do século XX, está completamente escondido. Quando eles pegam esses livrinhos aqui, alguns jogam para o banheiro, outros pegam e jogam fora, etc. Quando eles olham um homenzinho sem letra, sem saber, sem nada, eles não dão nada por esse homenzinho, porque Deus se escondeu num homem letrado, sem condição nenhuma, sem preparo nenhum, sem nenhuma teologia, mas Deus mostrou que a esperança do povo da sétima era estava na palavra de Deus, que viria da boca do quarto Elias, o sétimo anjo de Apocalipse 10, capítulo 7. Está escondido do mundo, ficou escondido do mundo, nas montanhas, nas bibocas de Kentucky, naqueles pastos, naqueles lugares, mas não foi escondido de nós, porque de alguma forma estas coisas chegaram nas nossas mãos. Isso não é uma nova religião, isso não é uma nova placa de igreja, isto é a palavra de Deus, que nos converte, que nos transforma, que nos muda antes de todas as coisas. Percebem isso, irmãos? Os ossos de José ficam escondidos, eu anotei aqui. Que coisa, hein? Meu Deus amado. Sabe o que o profeta de Deus fala? Presta atenção nisso. Anos atrás, 50 anos, 100 anos, 200 anos atrás, sabe o que aconteceu? Uma dessas guerras lá, 1800, 1700, sei lá, 1600, sabe essas guerras, essas coisas que a história conta? O Romano mostra isso. Ele fala, ali estava uma batalha tremenda, e as armas que eles tinham na época lá, e matava, etc, etc. E aquele gente morrendo, e matado. Aí de repente, por alguma razão, não sei se é uma flecha, ou se é uma espada, não sei o que. De repente um homem daquele leva uma espadada na perna, uma coisa assim, numa região, e ele prancha lá, e cai junto com todo mundo, aquele pacote de gente morta. Sabiam disso? Que tanto de gente morta. Mas tem um ali que está respirando. E ele estava respirando. E ele foi ferido, mas ele não foi ferido em região fatal. Mas ele estava lá como que morto. Então os agressores, os que estavam atacando, irmãos, isso acontece em assalto, isso acontece com doenças, em muitas situações, que o sujeito é para morrer. Está marcado, aquele quadro não escapa, daquele quadro ele não tem como escapar. Ele está para morrer, mas no entanto ele está lá. Está lá no meio, está amontoado com os cadáveres de todo mundo morto. Mas lá estava ele, aquela pessoa lá.
E aí passa um tempo, todo mundo, vamos embora, está todo mundo morto, está todo mundo acabado, etc. Vamos embora, vamos mexer com as coisas para lá. Aí passa um tempo que eles abandonam aquele campo, Mombrana conta essas coisas, fala. Aí vem o socorro, chega atrasado, tal, já está todo mundo morto, etc. Agora tem que arrastar esse pessoal, tal. Mas de repente eles escutam um gemido. Não, meu Deus, tem um sujeito aqui que está, tem um soldado aqui que está, tem um homem aqui que está vivo. Socorro, busca aqui, vamos com rapidez, etc. E ele está assim ferido, praticamente morto. Tem que levar, não tem chance para ele, não tem condição para ele. E eles levam, mas vão tentar, enquanto a vida é esperança, não é assim que diz? Vamos levar o moço, e leva. E ele leva, ele vai praticamente morto, não sei para onde, caminhando lá para os anos 1800, 1700, quaisquer dessas guerras por lá fora. E ele é levado com os recursos que eles têm e chega lá praticamente morto e vai, então, cuidado, um remédio qualquer, um medicamento qualquer que eles tinham, as condições que eles tinham, provavelmente alguém orando em algum lugar, o profeta de Deus fala isso, e de alguma forma, de alguma maneira, aquele sujeito, de repente, ele está vivo. Sabe por que ele está vivo? Sabe por que ele viveu, irmão Henrique? Sabe por quê? Porque a tua semente, diz o profeta, esse que está aqui agora, estava nos lombos daquele que estava lá, escondido num homem, a semente sua, a semente do pastor, a minha semente, a tua semente. Quantas vezes Deus não salvou a vida, não escondeu certas pessoas há centenas de anos atrás, que ela estava para morrer, estava para ser arrebentada, num assalto, num roubo, numa guerra, numa doença, mas Deus disse, não, ele não pode morrer, porque dentro dele está escondida a semente minha, que vai passar gerações, de geração para geração para geração, para chegar lá no século 20, nascer da barriga da tia e vir aqui nesse lugar dizer glória a Deus. Atravessa gerações, mas era para ter morto. Se aquele homem na guerra tal do Vietnã, sei lá onde, sei lá quando, se ele morre, teria interrompido a sucessão da semente real de Deus que você é. Mas quando Deus tem um plano, quando Deus disse para o profeta dele, assim diz o Senhor, da casa de Davi vai sair a semente que vai rodar tempo afora para chegar até o meu filho da barriga de Maria e de José. Não adianta a Atalia querer matar todos os reis, os filhos de Acasias, porque Deus, como ele escondeu o teu antepassado, tataravô, sei lá onde, e protegeu para que você pudesse vir à vida, para que você pudesse adorá-lo. Não adiantou que a Atalia quisesse matar todos, porque Deus esconde na casa dele, na palavra dele, o pequeno Joás, para que ele pudesse ter sequência, para que a casa de Davi seguisse em frente, porque tinha que chegar em Jesus. Você está entendendo, irmãos? Que coisa de arrepiar. Deus fala, o profeta fala, você chora de alegria, não, Jara? Ah, que coisa boa a mensagem, né? Eu não sei o quê. O profeta fala, Deus vai poder mostrar a cena de 400, 500, 600 anos atrás, na hora que o teu antecedente físico estava praticamente morto e Deus resgatou ele, porque você estava dentro dele. Fala, aqui meu filho, aqui Evandro, é ali que estava você, naquele lombo. Aí olha, filho, gerou fulano, gerou ciclano, gerou em 100 anos, em 200, 300 anos, até que chegou na mamãe e no papai, para que você viesse à vida, uma semente escondida, ocultada e protegida por esta via que Deus tinha, porque Ele tinha que trazer vocês num lugar como este, para adorá-lo, para servi-lo. Que coisa maravilhosa. Meu Deus amado, dá vontade de não parar. Dá vontade de não parar, irmãos. Só um segundinho para descansar um pouquinho o fôlego. Ah, mas é muito glorioso. Ele esconde. Mas eu fico pensando, irmãos, por que tem que esconder? Por que tem que esconder? Para que esconder? Eu escrevi, mas para que tem que esconder? Hein? Aqui, na sequência dos próprios ossos, dos ossos de José, Mombrana fala que o Moisés começou a sair, levando o povão, levando. O Espírito de Deus falou, você esqueceu um negócio lá. O quê? Esqueceu a caixinha da promessa. Não tem caixinha de promessa? Você esqueceu uma caixinha de promessa. Que caixinha de promessa? Os ossos do meu profeta José.
Tantas vezes vocês olharam para ele, e ele que estimulou a fé, porque ele profetizou que um dia os ossos dele iriam. Agora vocês estão indo e estão deixando os ossos. Olha que coisa. Que coisa. Mas por falar em esconderijo, irmãos, vocês sabem como é que foi no deserto, não sabem? 3 milhões de pessoas saíram do Egito com Moisés. Mais ou menos 3 milhões. Mulheres, homens, crianças, velhos. Alguns não eram contados. Isso é de pessoas que eram contados. Alguns não eram contados, né? 2 a 3 milhões de pessoas saíram do Egito. Você sabe quanto tempo que eles gastaram para chegar na Palestina. Eles gastaram alguns meses para chegar em Cádiz Barneia. Mas depois de Cádiz Barneia, que era a divisa já com a Palestina, você sabe, eles descreram das promessas de Deus. Eles acham, não, só tem gigante lá, e aquelas terras cheias de muro, não vão dar conta, vão dar conta. Mas você sabe, a Bíblia fala, tinha Josué e Caleb, tinha uma semente real ali, né? Tinha uma semente real que dizia, não, nós vamos dar conta, nós podemos. Vocês estão olhando para os gigantes, para as muralhas, e nós estamos olhando para as promessas do Deus de Abraão, que ele disse que nós vamos conseguir. Não foi assim? Mas eu estou querendo falar de outra coisa, irmão. Lá na chegada de Cádiz Barneia, antes, nos poucos meses, leiam na Bíblia sua. Moisés faz um discurso. Fala, Deus, eu não consigo entender um negócio desse. Tinha que ter tanto de gente, porque Deus falou para Moisés, eu vou matar esse povo todo, afasta, eu vou acabar com eles, são incrédulos. Lembra o que Moisés falou? Deus dialogou com Deus, Moisés dialogou com Deus, Senhor, não faz isso. Pode um negócio desse, um homem? Não faz isso, Deus. Sabe por quê? Esse povo aí, ou seja, eu vou falar que o Senhor não deu conta de levar o seu povo e entregar eles no tal lugar que o Senhor falou. Vão falar que o Senhor é fraco, alguma coisa. Não faz isso não, nós vamos ficar até com vergonha, o Senhor também. Aí que a Bíblia fala, Deus ouviu Moisés. Não, tá bom, Moisés, já que você está falando isso, eu vou te ouvir. Olha que coisa maravilhosa, dá para falar só sobre isso aqui. Mas no discurso que Moisés fez com assim diz o Senhor, ele começou a falar, olha, quando vocês forem entrar na terra prometida, quando for acontecer assim, vocês vão chegar lá, vão fazer assim, leia em casa depois, ali na porta de Cádiz Barneia ali. Quando vocês chegarem lá, vocês vão fazer assim, assado, fazer desta forma, etc, etc, etc. Mas Deus tinha falado para Moisés que daquele povo que estava ouvindo ali, nenhum deles iria entrar na terra prometida. Lembra disso? Só Josué e Caleb. Nenhum deles. Vocês creem nisso? Jesus falou lá na frente, quando eles citaram o pai Abraão, nós temos por profeta Moisés, e o nosso povo entrou, não sei o quê. Vocês lembram disso? Jesus citou isso, falou, olha, vocês estão falando isso, mas eles todos morreram no deserto. Vocês lembram disso? Porque era assim, diz o Senhor. Mas aí eu pensei, Senhor, mas se eles iam morrer, por que o Senhor está falando? Por que Moisés falou um discurso daquele tamanho, preparando eles porque seria dali a 38 anos. E ele ainda tinha dito que aquele povo todo ia morrer. Só os filhos deles é que passariam por lá, só os filhos. Então eu fiquei pensando, meu Deus, para quem o Senhor estava falando naquela hora, já que aquele povo tudo ia morrer? Ele falou, filho meu, você não sabe do que você está falando, você não enxerga o filho que está no lombo desse homem que está aqui, mas eu enxergo. Eu estava falando, é para a minha semente que estava escondida nos lombos daqueles hebreus incrédulos de Cádiz Barneia. Ali dentro deles tinha filhos meus, e eu posso dialogar com os genes de cada um deles, porque de um genes para se transformar num homem, pela minha palavra, não tem nenhuma distância. Eles são homem mesmo quando estão dentro dos lombos dos pais. Eu estava falando com os meus filhos dentro dos carros, eles eram caronistas daquele povo, porque aqueles homens ali iam morrer mesmo, mas eles iam produzir, e dentro deles eu tinha sementes reais escondidas que iriam para a terra prometida minha. Oh Deus meu, você está entendendo, irmãos? Estão entendendo estas coisas? Como é que Deus esconde a semente real? No buraco, como ele escondeu José, na cadeia, por 2 anos José ficou lá escondido, na cadeia, ele esconde nos buracos, nas covas, ele esconde a semente real na igreja, ele esconde nas costas dos incrédulos. Tem gente incrédula por aí, tem patrão seu, tem gente que está em volta de você, às vezes familiar, que não tem nada a ver, mas ele está cuidando de você. Por assim diz o Senhor, cuida da minha filha, porque ela tem uma semente
semente real. Ela vai conhecer o meu evangelho, a mensagem do meu profeta, e vai se ajoelhar aos pés dele, dessa mensagem, daqui a 10, 15 anos. Então lá vem, aí você ganhou uma madeira, você ganhou roupinha, trapinho, passou frio, o frio quis te matar há uns anos atrás, a doença quis te matar, mas o Senhor dizia, é uma semente real, não pode morrer, leve o que for, leve a penicilina, ou se for no caso, o meu anjo vai lá e põe a mão dela, porque a eternidade sem ela não é completa. Oh Deus meu, Glória a Deus. oh Pai meu, Glória a Jesus. Aleluia, Senhor. nós valorizamos tão pouco, nós somos miseráveis, miseráveis, quando vendemos esse cuidado do nosso Deus, trocamos por qualquer prato de lentilha, por qualquer programa de televisão, por qualquer copo de cerveja, por qualquer coisa de droga, seja o que for. Nós não valorizamos, trocamos por uma fazenda, por um carro novo, por uma bicicleta, por não sei o que. Nós trocamos. Ele fala, filho meu, eu estou te vigiando faz séculos, eu estou seguindo a sua semente escondida nas bibocas desse planeta, você vir a vida e me servir para que eu te sirva pela eternidade. Você me serve agora, eu te dou, eu te sirvo pela eternidade. Filho meu, não me troca por um canal de televisão, não me troca por uma Olimpíada, não me troca por estas coisas, porque você terá as suas Olimpíadas, você terá o teu prazer, a tua glória não é por um dia, por 10 dias, por um mês, por 60 anos, é pela eternidade, filho meu. Não entra nesse clima das religiões, de tudo pode, está tudo bem, faz o que quer. Não, filho meu, eu estou vigiando você, sementinha real minha, para que um dia você cruzasse com a minha palavra e fosse atraída por ela, e ela atrairia você, você ia atraída por ela, e você ia dizer, Pai meu, nunca mais eu quero deixar o Senhor, não me abandone nunca mais. Senhor Deus, Senhor Deus, Pai de misericórdia, o Senhor tem nos escondido, Senhor, nas bibocas do planeta. Só escondeu o Senhor próprio, o seu filho, no meio das fezes de gado, lá naquela manjedoura. Só escondeu José na cadeia. Só escondeu seus filhos em todo tipo de lugar, nos lombos. O Senhor escondeu seus filhos em lombo de burro, manda para o Egito, vai para lá, esconde, esconde, esconde. Mas o Senhor sabia que um dia daqueles, um ano daqueles, um século daqueles, um milênio na frente, aquela irmã que está assistindo ali na internet, ela iria nascer da barriga da mãe dela, e Deus ia mostrar como vai mostrar para ela um dia, lá de onde que Ele vem cuidando dela, lá de milhares, de centenas de anos atrás, porque é uma semente real, e Ele esconde e protege a semente dele pela e para a eternidade, no nome do Senhor Jesus Cristo, no nome do Senhor Jesus Cristo. Oh Deus meu, ai irmãos, que coisa. Sabe de uma coisa, o tempo de esconder você está passando, está acabando. Eu estava perguntando isso para Deus nessas meditações. Senhor, o Herodes ferve de vontade que vai matar um menino, matar o seu filho, Jesus. E aí, o Senhor Deus Todo-Poderoso, o que o Senhor faz? O Senhor manda não sei o quê, para acabar com eles e não sei o quê. Ele fala, não, esconde ele lá no Egito. Foge com ele para o Egito. Eu falei, mas por que tem que fugir? Eu fiquei pensando, será que Maria não ficou pensando nisso? Meu Senhor, mas o Senhor falou lá, o anjo falou para mim, lembra? Ele seria aquilo e tal. Agora nós temos que sair corrido aqui, fugir do Senhor Deus Todo-Poderoso. Hein? Tem que fugir para cá, escapar para lá, esconde aqui, esconde na cadeia, esconde não sei aonde, vai fugindo, escapando, tem que fugir, tem que escapar, você corre, não enfrenta o negócio, deixa que eu saia para cá, saia para lá. Oh Deus meu, ele fala, sabe, fala para os meus filhos lerem Apocalipse
capítulo 1, versículo 7, Apocalipse 19, eu não me lembro o 14, fala para eles, esse povo que teve que fugir para o Egito, meu filho fugiu, o outro fica escondido no buraco, outro escondido lá mesmo no templo, lá 6 anos, escondido, fugindo da força dos reis, dos faraós, fugindo das políticas, eles ficam escondidos, mas o tempo deles ficarem escondidos está acabando, fala para eles, porque no capítulo 19, eles estão voltando comigo, sem esconder de ninguém, porque a partir dali, todo olho os verão a mim e verão cada um desses que viveram escondidos, enfiados em buracos, em porões como este, em lugares como estes. Foi o tempo do esconderijo na caverna de Elias. Agora está acabando o tempo do esconderijo. Agora é o tempo de Apocalipse 19, daqui a uns dias, de você voltar, de nós voltarmos com o Rei dos Reis, com os exércitos dos céus. Ninguém mais vai ter que fugir para o Egito, ninguém mais vai ter que ficar 2 anos no calabouço do faraó, ninguém mais vai ter que ficar escondido aqui, ali, acolá, porque eles virão de maneira que todos os olhos da terra vão ver o Rei dos Reis, e cada um de vocês amontado no cavalo branco. Agora não tem mais tempo de esconder, agora todos os olhos da terra vão ver vocês daqui pelo milênio e pela eternidade, no nome de Jesus Cristo, no nome do Senhor Jesus Cristo.